Amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência. Hoje nós ainda vamos continuar com a unidade que traz o tema Água, Solo e Ser Humano. E neste capítulo sobre água, nós vamos estudar de onde a água que sai das nossas torneiras da sua casa. Será que ela é totalmente pura? Será que ela é boa para beber? Então, nós vamos ver como se dá o processo de tratamento da água. E depois desse vídeo, vocês vão realizar, para entender melhor esse processo, a experiência que está no livro de vocês, na página 69, ok? Então, vamos lá. Muitas casas das grandes cidades recebem água encanada, vinda de rios ou represas. Essa água é submetida a tratamentos especiais para eliminar as impurezas e os micróbios que prejudicam a saúde. No caso de alguns de nossos alunos, nossos colegas e nós que moramos aqui em pequenas cidades, nas zonas rurais, nós não passamos por essas experiências, mas nós bebemos água de poços que também muitas vezes são canalizadas até as nossas caixas, que vão para as nossas torneiras. Será se no nosso caso essa água é limpa ou ela precisa também passar por um processo de tratamento? Primeiramente, a água do rio ou da represa é levada através de canos grossos chamados adutoras para estações de tratamento de água. Depois de purificada, a água é levada para grandes reservatórios e daí é distribuída para as casas. No caso aqui temos um esquema dessa canalização da água, gente, ó, um pouco parecida com a nossa, que ela não sai de rios e represas, mas as nossas águas saem de poços, muitas vezes são canalizadas para caixas e depois distribuídas para as nossas casas. Numa estação de tratamento de água, o processo ocorre em etapas. Primeiro, coagulação. Quando a água, na sua forma natural, água bruta, entre na ETA, ela recebe nos tanques uma determinada quantidade de sulfato de alumínio. Esta substância serve para aglomerar, juntar partículas sólidas que se encontram na água, como, por exemplo, argila. Floculação. Em tanques de concreto com a água em movimento, as partículas sólidas se aglutinam em flocos maiores. Decatação. Em outros tanques, por ação da gravidade, os flocos com as impurezas e partículas ficam depositadas no fundo dos tanques, separando-se da água. A filtração, que é o que acontece no nosso caso, né, gente? A gente faz o processo de tratamento da água que nós bebemos pelo processo de filtração. A água passa por filtros formados por carvão, areia e pedras de diversos tamanhos. Nesta etapa, as impurezas de tamanho pequeno ficam retidas no filtro. Desinfecção. É a aplicação da água do cloro ou ozônio para eliminar micro-organismos causadores de doenças. Fluoretação. É aplicado flúor na água para prevenir a formação de cáries dentárias em crianças. Correção de pH. É aplicada na água uma certa quantidade de cal hidratado ou carbonato de sódio. Esse procedimento serve para corrigir o pH da água e preservar a rede de encanamento da distribuição. Fontes de água potável. Água para consumo público ou privado pode ser obtida de diversas fontes. Água subterrânea profunda, aquela que
emerge de alguns poços localizados profundamente no subsolo, que é o nosso caso, gente. Esta terá sido filtrada naturalmente pelas camadas de solo e de rochas, sendo normalmente rica em carbonatos e em cálcio, magnésio, cloreto, além de pequenas quantidades de ferro ou de manganês, o que torna esta água especialmente agradável para beber e cozinhar. Se as dosagens dos elementos químicos forem excessivas para o consumo humano, elas podem requerer algum tipo de tratamento especial. A água de lagos e reservatórios elevados, localizados na superfície terrestre, em áreas elevadas, onde são restritos as possibilidades de contaminação, se forem devidamente protegidas. Águas de rios, canais e reservatórios de planície, nas superfícies terrestres, em áreas mais baixas, onde são maiores as possibilidades de poluição ou de contaminação. Os métodos de tratamento da água: separação e filtração. Embora não sejam suficientes para purificar completamente a água, é uma etapa preliminar necessária. Filtros de areia rápidos. O uso de filtros de areia de ação rápida é do tipo mais comum de tratamento físico da água para os casos de água de elevada turvação. Em casos em que o gosto e o odor passam a vir a constituir um problema, o filtro de areia pode incluir uma camada adicional de carvão ativado. Desinfecção. A maior parte da desinfecção da água no mundo é feita com gás cloro. Porém, outros processos, tais como hipoclorito de sódio, dióxido de cloro, ozônio ou luz ultravioleta. Coagulação ou floculação. Este é o processo consiste na formação de precipitação de hidróxido de alumínio, que é insolúvel em água e carrega as impurezas para o fundo do tanque. Outras técnicas de purificação da água. Outros métodos para purificar a água, especialmente para fontes locais, são as de destilação e de osmose, embora envolvam custos elevados em manutenção complexas. Para o uso doméstico, utilizam-se desde a antiguidade a fervura. A água é aquecida até no ponto de ferver, mantendo-se a fervura por pelo menos 5 minutos, tempo suficiente para inativar ou matar a maior parte dos micro-organismos que nela possam existir. Filtração por carbono. Utilizando-se carvão de lenha, um tipo de carbono com uma intensa área que absorve diversos compostos, inclusive alguns tóxicos. Filtros domésticos podem ainda conter sais de prata. Destilação. O processo de destilação envolve ferver a água, transformando-a em vapor. O vapor de água é conduzido a uma superfície de refrigeração, onde retorna ao estado líquido em outros recipientes. Então, gente, aqui são alguns dos processos de tratamento de água, alguns que nós já conhecemos e outros que são desenvolvido apenas em estações de tratamento nas grandes cidades, que não é o nosso caso. Nós não bebemos água que passa por esse processo de tratamento, mas temos que beber água tratada, que passa pelo processo de filtração, fervura, tá certo? Usando o cloro, entre outros que vimos aqui durante essa leitura. Agora vamos para a nossa leitura complementar no nosso livro, realizar a nossa experiência do processo de filtração, que está lá no livro também, e fazer a atividade de compreensão escrita.
Fiquem com Deus e até a próxima aula.